Soler na mesa para a gente falar do Verdão, porque hoje à tarde veio essa informação que o Gustavo Soler também, desde as primeiras horas da manhã, estava atrás apurando de uma possibilidade de um negócio entre Palmeiras, Fluminense envolvendo o Rony. E isso já encheu o torcedor palmeirense de esperança com relação à saída do atual camisa 10, que é o maior artilheiro, né, do Palmeiras na história da Libertadores. Mas, aparentemente, o Rony não quer saber do Fluminense, acho que tem a ver com o salário ou, quem sabe, a ida ao BBB. Quem seria a dupla do Rony no BBB, hein, Gustavo Soler? Tudo bom, meu caro Paulo do Vale? Provavelmente, lá, né? O pai dele. O pai dele é uma boa, né? Tem nome de super-herói não, né? De semideus, o Hércules. Hércules e Rony. Hércules e Rony, pô. No camarote do BBB. Ia ganhar uma par de prova, né? Pô. E aí, Soler, o que temos de novidade? Bom, vamos lá então, com relação a essa história envolvendo o Rony, vou até ler aqui algumas mensagens trocadas com membros do staff do jogador, e não foi com o pai / empresário dele, sim com outras pessoas que cuidam da carreira do Rony, né? Hoje teve essa proposta oficial por parte do Fluminense para contar com o jogador, o Palmeiras topou. O Palmeiras falou, ó, gostei, negócio interessante pra gente, mas precisa acertar com o jogador. A grande questão é, o que o Fluminense ofereceu, pra gente falar em números, quase 30% a menos do que ele ganha no Palmeiras. Quase R$400 mil a menos. Então, é difícil. Você aceitaria ganhar menos 400 para sair daqui para Web Rádio Bruno Milhiosi? É que a gente não pode ser parâmetro ao jogador de futebol, né? Assim, porque esses caras ganham. O que esses caras ganham, muitas vezes alguns até acabam abrindo mão, né? Porque, pô, você faz um baita pé de meio, o Rony tem um baita salário no Palmeiras. Então, assim, acho que a gente não é muito parâmetro, né? Mas é isso, né? Por 30% a menos, o Rony não topou a proposta salarial da equipe do Fluminense. E aí, conversando com essa pessoa, o que foi dito não é para se preocupar com essa especulação. Então o staff dele tratou essa proposta oficial como especulação. Acredito que não vai andar. Ou fica no Palmeiras ou vai para fora do país. Salário, comissões, essas coisas atrapalham. Está difícil, meu amigo. Não vale a pena trocar o Palmeiras por coisa parecida. Ou seja, um salário menor e para disputar as mesmas coisas que o Palmeiras, menos a Libertadores. O salário dele é alto e tem que pensar com a razão. É isso que me foi dito, então, esse membro que trabalha junto com o staff do Rony. Então, pela parte salarial, não existe acordo entre Fluminense e Rony. O Palmeiras caminhava para fazer este acordo, para fazer esta negociação, mas o Rony também está no direito dele de recusar uma proposta salarial. Por quanto que o Palmeiras venderia, o Rony? Esses números não foram oficialmente divulgados, mas eu vi algo em torno de 4 milhões de euros. Lembrando que o Palmeiras só tem 50%, então não ficaria com tudo. Mas o Palmeiras investiu 28 milhões de reais. Hoje a cotação do euro dá mais ou menos isso, esses 4 milhões de euros. E o Rony tem mais quanto tempo de contrato com o Palmeiras? É 2026, 2 anos. Mais 2 Esse mais anos. Ou seja, o Rony não vê como problema esse momento dele com a torcida, né? Ele não enxerga como algo que tiraria ele do Palmeiras, esse fato do torcedor nos últimos tempos pegar no pé dele, né? Não, isso causa muito incômodo. E aí algumas falas, elas repercutem ainda de um jeito extremamente ruim para o próprio Rony. Óbvio, existe um exagero muito grande, né? Pô, hoje já teve idiota em rede social colocando ali um dos protestos, né, de uma torcida com "ainda não morreu ninguém", meio que ameaçando o Rony por ele não ter aceitado essa proposta do Fluminense. É óbvio que tem muito idiota na internet que faz isso achando que é piadinha, que é brincadeira. Mas, se o empresário dele, que é o pai dele, se o próprio quiser, eles podem processar essa pessoa por ameaça de morte, já que está escrito nesta publicação desta pessoa, ninguém ainda morreu. Você não está desejando bem para ninguém quando você posta isso, né?
Então, evidentemente que muita coisa passa do limite, muita coisa acaba esbarrando até num preconceito pelas origens do Rony, mas é claro que algumas falas do próprio Rony não repercutem bem. Quando ele fala, o palmeirense de verdade é aquele que vai na porta do CT querer o autógrafo dos jogadores. Não, esse é mais um palmeirense. O de verdade também é o cara que está insatisfeito com o futebol dele, é claro. Tendo respeito, fazendo a crítica, apontar o Rony foi mal em 2024. Sim, foi mal. Óbvio que ele foi mal. Ele sabe que ele foi mal. Ninguém é louco de admitir, de falar o oposto. Fazer essa crítica, beleza. Mas existem algumas questões que passam da crítica. São ofensas única e exclusivamente para ofender e tentar desmoralizar um profissional do futebol. Então, isso também causa para o próprio jogador e seu staff uma sensação de precisamos trabalhar para tirar o Rony do Palmeiras, para levar o Rony para outro lugar, para que parem de pegar no pé dele e ele tenha aí uma sequência de carreira. O que é difícil é que nenhum clube brasileiro praticamente, e aí quando a gente olha para os principais times do país, esses clubes não vão ir atrás do Rony, o Flamengo não vai, o Botafogo não vai, então os times que conseguem pagar o que o Palmeiras paga pelo Rony, esses clubes não vão fazer proposta pelo Rony, principalmente pelo 2024 dele. Então, hoje o staff dele trabalha para tentar tirá-lo do futebol brasileiro, porque ele aí ganharia em dólar, e para ganhar o que ele ganha hoje no Palmeiras é muito mais fácil você receber esse dinheiro em dólar, porque seria valor por valor, né, dinheiro por dinheiro, muito inferior. Ninguém ia pagar $1 milhão para ele, mas para chegar a R$1 milhão, então você paga em dólar, que é um valor bem menor por causa da cotação atual. Então, hoje, a intenção de quem trabalha com ele é colocá-lo em outro mercado que não o brasileiro, porque dificilmente alguém vai chegar perto da proposta em termos salariais daquilo que ele recebe no Palmeiras. Bom, ou seja, o Palmeiras é o próprio refém do que topou pagar ao Rony num dado momento, assim, a cada cabeça, né? Cada um tem uma cabeça. Cara, a gente faz muitas críticas aqui quando algum time faz uma contratação, renova um contrato, fala, será que tem que dar tantos anos assim mesmo? Será que não era pra diminuir um pouco o contrato? E aí situações como essa acontecem, o torcedor vai ficar bravo com o Rony nessa situação, fala, mas você vai ficar no Palmeiras, você vê no seu salário? Sim, talvez ele prefira ficar no Palmeiras e receber o salário dele, que ele assinou, tem contrato firmado, então natural que o Rony escolha por isso. E até em questão das competições, Solé, eu não acho que o Rony vai ser um cara, mesmo criticado no ano passado e com novas contratações, que não vai jogar no Palmeiras, né? Ele vai ter o lugar dele, acho que é um cara útil, a gente pode pensar mesmo que vai perder o protagonismo, e talvez isso seja até bom pra ele. Até o Paulinho voltar a jogar, o ataque do Palmeiras só tem ele e o Flaco. É verdade. Então tem 50% de chance dele jogar. Ou joga o Flaco, ou joga ele. Ele talvez... A matemática fria tem 50% de chance. Ele no ano passado já perdeu muito do protagonismo que ele tinha no Palmeiras. Mas foi o jogador com mais jogos do Palmeiras na última temporada. Ah, é? Olha isso. Ainda 63 assim. jogos. Então... Menos de 30 como titular, mas ele foi o que mais entrou em campo. Eu acho que ele ainda pode ser aproveitado pelo Palmeiras e vai ter o espaço dele com contratações, sem contratações. É um cara que... Do perfil dele, um cara que corre, que entrega, para um segundo tempo, sempre vai ser útil e o Rony vai ter espaço no Palmeiras. Eu acredito que assim, a torcida do Palmeiras, quando qualquer jogador ele vai mal, a torcida cobra e muito. A gente sabe que a torcida do Palmeiras é conhecida como uma das mais chatas, das que mais cobram, e isso, consequentemente, ela acontece. Desde que seja de uma forma respeitosa, eu acho que tá tudo bem. Você pode falar que o cara tá mal, que ele não tá jogando bem. Financeiramente, de fato, é ruim pro Rony ele se transferir pra um outro time do futebol brasileiro, ainda mais nessas condições que o Soler acabou de trazer aqui pra gente, de Fluminense oferecendo quase 30% a menos do que ele recebe no Palmeiras. E é exatamente o exemplo que o Soler trouxe, né? Você ganhar 30% a menos do que você ganha, não vai jogar Libertadores no Fluminense, por exemplo, que é uma competição que traz muita visibilidade também. Só que em contrapartida, eu acho que esportivamente ele acaba perdendo um pouco, né? O Palmeiras esse ano também terá a promoção de meninos da base, como o Luigi, o Thales também deve subir. Tem aí o Estevão, que vai ficar até agosto, quando ele faz 18 anos, e depois ele vai pro Chelsea. Então,
o Rony ainda tem essas outras concorrências e o Abel gosta de usar a base, então provavelmente, principalmente no Campeonato Paulista, esses meninos devem receber mais oportunidades e ele fica um pouco, não digo nem escanteado, mas ele se torne de fato uma segunda opção, levando em consideração de que hoje a primeira opção do Abel é de fato o Flaco Lopes. Então acho que esportivamente ele acaba perdendo um pouco. Então acho que para ele seria interessante receber a proposta de um outro clube, quem sabe aí europeu, ou um clube da Arábia Saudita, um clube asiático que seja, ou até mesmo um time dos Estados Unidos, e ele sair do Palmeiras para que ele ganhe mais esportivamente na questão de ter ritmo, de jogar, de ter mais oportunidades, porque eu acredito que no Palmeiras é um caminho, é um ciclo que vai acontecendo. A gente viu com o próprio Murilo, claro que teve aí uma questão de lesão também, para que o Vitor Reis entrasse em campo, né? O Vitor Reis entrou porque o Murilo acabou se lesionando e ficou fora durante um período. Mas acho que pro Rony, essa questão de ter outras concorrências, e principalmente você vendo meninos da base, que é um projeto do Palmeiras de ter mais esses meninos e também fazer dinheiro surgindo e jogando mais, ele vai acabar se tornando mais uma segunda opção, e cada vez que ele erre um passe, ele erre uma jogada, a torcida vai cobrar ainda mais, como já tem sido feito no ano passado, e agora que ele recusou essa proposta do Fluminense, a gente vê o termômetro de redes sociais, boa parte da torcida do Palmeiras bastante revoltada, não gostou nada de que ele não tenha aceitado essa proposta, então a gente sabe que vai ser um começo de ano tenso pro Rony, se ele não fizer boas partidas já no começo, já quando ele for entrar nessas primeiras partidas aí pelo Palmeiras.